Provérbio de número 2, a excelência da sabedoria. Verso 1 diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, veja que sempre fala filho, fala de palavras, de mandamentos, de guardar, de esconder, então sempre naquela linha. Deus falando com o seu povo, o mestre falando com o seu discípulo, o pai falando com o filho. Verso 2: Para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a sua voz. Veja que aqui a sabedoria está falando assim: olha, você que quer aprender de mim, que quer aprender sabedoria, você tem que buscar com toda a força, tem que inclinar o teu ouvido, tem que clamar por inteligência, clamar por conhecimento, por entendimento. Olha no 4: se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares. Quer dizer, o sentido do elemento querer, buscar, clamar, e automaticamente com todas as forças, como se fosse grandes valores. Aí fala no 5: então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Veja, você buscando, aqui diz com toda a força, vai chegar uma hora que você vai encontrar o temor do Senhor. Por que isso? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando uma pessoa entende o que é o temor do Senhor, e o temor do Senhor não é ter medo, e sim ter reverência, entender quem Ele é, ele vai achar o conhecimento de Deus. Então, quem alcança o conhecimento de Deus, e conhecer a Deus é saber os seus preceitos, aí ele está com o pé para entrar na sabedoria. Por isso, quando chega no versículo 6, já muda, já fala assim: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Então quer dizer, quem dá a sabedoria é Deus, e da boca dele vai vir o conhecimento e vai vir o entendimento, e tem a inteligência. Porque nós trabalhamos aqui com 4 aspectos: sabedoria, conhecimento, entendimento e inteligência. Porque na verdade a sabedoria é aquilo que vem de Deus para o teu espírito, certo? Para o teu espírito. Sabedoria não tem como, só vem de Deus. Já o conhecimento vem para o seu corpo, porque você conhece quando você vê ou quando você ouve, aí você conhece. Mas só que o fato de conhecer não significa que você entende. Por isso que o terceiro aspecto, é o entendimento, porque o entendimento vai para a tua alma. Então você entende que o espírito recebe a sabedoria, o corpo recebe o conhecimento e a tua alma recebe o entendimento. Porque você pode conhecer, mas não quer dizer que você entende. E aí entra o 4º aspecto, que é a inteligência. A inteligência é a capacidade de administração dos outros 3 anteriores. Então, na verdade, você pode ter uma pessoa que não é sábia, não tem conhecimento e não tem entendimento, mas é inteligente. Porque a inteligência é uma agilidade, é uma capacidade de administrar. Você pode pegar uma criança bem pequena, leiga, e ela administra bem o que ela possui. Então aqui nós temos 4 aspectos: sabedoria, conhecimento, entendimento, inteligência. Agora o negócio vai apertar do 7 para frente. Ele vai mostrar que não é tão fácil assim, ó. 7. Ele reserva verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Então aqui já fala claramente que existe, né? E realmente existe, a verdadeira sabedoria. O que vem a ser a verdadeira sabedoria? É porque quando nós falamos a respeito de sabedoria, parece que só existe um tipo, e não é isso. A Bíblia, na verdade, ela apresenta 3 tipos de sabedoria. Ela apresenta a sabedoria Biná, a sabedoria Tuxiá e a sabedoria Shokná. Então, na verdade, são 3 tipos de sabedoria. E esses tipos de sabedoria são níveis. Então, quando a pessoa fala a respeito de sabedoria, tem que saber de qual sabedoria que ela está se referindo. E no caso aqui é justamente esse ponto. É esse ponto que vai falar mais alto. Por quê? Quando fala da terceira sabedoria, que é essa daqui, que ele fala da verdadeira sabedoria,
é justamente a capacidade, que a sabedoria tuxiá, é a capacidade de ver as coisas como Deus vê, entender como Deus entende, fazer como Ele faz, amar como Ele ama, compreende? Então essa verdadeira sabedoria, ela é limitada. Dentro do livro de Provérbios, ela só aparece 3 vezes, para você ter uma ideia. São 3 tipos de sabedoria. Então o que acontece? As 2 outras são a sabedoria para discernir entre o bem e o mal, o certo e o errado. Então a grande verdade, o grande centro do negócio aqui é que diz, olha, que ninguém atinge a verdadeira sabedoria se não passar por um critério de selecionamento divino. Então, na verdade, a verdadeira sabedoria diz que ele reserva para os retos. Quem é o reto? É o que caminha em retidão. E o que é caminhar em retidão? Caminhar de acordo com a vontade de Deus, não com a vontade dos homens. Aí você vai entender como é que o negócio funciona. Aí ele fala, escudo é para os que caminham na sinceridade. Então tem 2 pré-requisitos aqui fortíssimos para o elemento entrar na verdadeira sabedoria. Ele tem que ter retidão e tem que ter sinceridade. E a capacidade de ser sincero, ou melhor, ser sincero, é aquela capacidade da pessoa ser uma pessoa clara, franca, transparente, sem nenhuma nebulosidade. É aquilo que realmente é o super sincero, principalmente para com Deus e também para com os homens. Então ele está dizendo, olha, ele reserva a verdadeira está guardada. Isso quer dizer que no passo a passo o elemento pode alcançar a sabedoria comum, a nível 1 e nível 2, pode alcançar o conhecimento, o entendimento, a inteligência, mas a verdadeira sabedoria só aqueles que passam no critério de Deus. 8. Para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Vê se você percebe. Quando diz que a pessoa vai guardar a vereda do juízo, porque ele não vai ter partidarismo, sectarismo, pensamentos próprios. Ele vai fazer tudo em favor do caminho de quem? Dos seus santos. Os santos de quem? Os santos de Deus. Porque a verdadeira sabedoria vai fazer desse elemento simplesmente uma réplica de Deus na terra. Ou, se for no Novo Testamento, uma réplica de Cristo. Não é à toa que Jesus aconselhava tanto. 9. Então entenderá justiça. O elemento vai ser um homem justo. Juízo, vai fazer juízo. E equidade. Ele não vai ser um cara iníquo, ele vai ter a equidade. Ele vai praticar tudo da forma correta, distribuindo da forma correta. E todas as boas veredas, quer dizer, os bons caminhos. Então você deu para entender, deu para compreender isso? Na verdade, essa verdadeira sabedoria, ela passa por um filtro. E somente aqueles que estão qualificados recebem do Senhor esse nível de sabedoria. Aí ele diz mais aqui no 10, porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será suave à tua alma. Aí sim, aí o coração do elemento é um coração que vai ter conhecimento bem suave. Tudo é fácil para esse elemento aqui. Tudo é fácil para aquele que alcança este tipo de sabedoria. Tudo é fácil para este terceiro nível que vai levar. Agora, no sentido bom, é que vai fazer do elemento representante de Deus na terra. Olha no versículo 11. O bom siso te guardará. Já sabe, né? O bom siso é o juízo. E a inteligência te conservará, porque você vai ser um bom administrador. 12. Para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas. Dos que deixam as veredas da retidão, quer dizer, os caminhos, né? Quando fala vereda, é uma trilha. Para andarem pelos caminhos das trevas. Porque automaticamente a sabedoria vai tirar o cara da furada e ele vai conseguir andar de acordo com os padrões que Deus preparou para ele. Aí diz mais, 14. Que se alegram de mal fazer e folgam com as perversidades dos maus. Você vai ficar livre. Quem alcança tudo isso fica livre desses maus elementos, cujas veredas são tortuosas e desviadas nas suas carreiras. O caminho errado se desvia dessa pessoa. O caminho errado é tirado do caminho dele, para te livrar da mulher estranha e da estrangeira, que lisonjeia com suas palavras. E não vai cair naquele somebody love, né, facilmente. A qual deixa o guia da sua mocidade e se esquece do conserto do seu Deus. Porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas
para os mortos. Qual é a questão? Essa mulher aqui é uma mulher adúltera. Quando ele fala mulher estranha, aquela que não pertence a ele. Deixa o guia da mocidade, quer dizer, guia, deixa o marido. Deixar o conserto de Deus é quebrar a aliança que assumiu no casamento com a pessoa. Então a casa dela se inclina para a morte, e os caminhos dela são caminhos que vão em direção à morte. Então o conselho qual é? Adquirir a sabedoria para não cair nessas malhas, nessas artimanhas, digamos assim. 19. Todos os que se dirigem a elas não voltarão, e não atinarão com as veredas da vida. Atinar é o mesmo que atentar, porque se ele não tem sabedoria, ele desvia para esse lado e vai morrer, ele vai perder a vida. 20. Para que andes pelo caminho dos bons e guardes as veredas dos justos. Porque os retos habitarão na terra e os sinceros permanecerão nela. Pegou? Olha só, quando fala os retos, voltou a falar do reto e do sincero, que é um ponto chave aqui. Quem é reto e é sincero, ele foge de tudo isso. E por conseguinte, ele vai habitar na terra. Ele vai viver muito. Ele vai ter muitos anos de vida. 22. Mas os ímpios serão arrancados da terra, e os aleivosos serão dela exterminados. Por quê? O ímpio, ele é o oposto do reto. E o aleivoso, ele é diferente do sincero, porque o aleivoso é o agitado, é o confuso, é o embaraçado, é o embaraçoso. São aqueles que criam os problemas e criam as demandas. Então, se você percebe o livro de Provérbios, que é um livro de conselhos, e aqui nós verificamos que Deus, ele tem um caminho, tem um traçado, e muitas coisas que eu estou falando aqui está na apostila. Você que é o estudante, você pode conferir. Nós falamos de 3 sabedorias, ali na apostila está tudo dividinho, bonitinho, que aqui o tempo não permite, nós temos que obedecer uma regra, mas você tem as 3 sabedorias: a Biná, a Tuxiá e a Xokmá. Então, na verdade, a sabedoria, existem níveis, mas a verdadeira sabedoria é somente para os retos, para aqueles que caminham na sinceridade. É o ponto-chave, quando não se engana mais a Deus, quando fala com ele cara a cara, tete a tete, e esperando o seu veredito. Bem, este foi Provérbios capítulo de número 2.